Paz seja convosco, meus irmãos. É com muita alegria que inicio, nesta quarta-feira, a nossa célula Gileade online da Igreja do Evangelho Quadrangular, Alpes Portal do Ministério da Pastora Neide e do Pastor Edson, aqui na cidade de Cajamar, São Paulo. Como que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje a gente não vai ter o nosso louvor aqui, o nosso levita, Em torno de um mês, vamos ficar sem o nosso levita. Infelizmente, ele está em viagem, Graças a Deus, Deus honrou ele. Mas a gente vai ter a nossa oração, a nossa palavra. Não é verdade? Também quero pedir desculpa a vocês, a nossa célula hoje está iniciando um pouquinho tarde, com atraso, foi muito corrida ainda o computador onde eu gosto, o notebook de visualizar o esboço, não quis abrir, então vai ser sem esboço, mas Deus é bom, vai dar a direção aqui dentro do tema que eu estudei, só gosto de ter o esboço para estar orientando. Mas amém, Deus é bom, tudo coopera para o bem dos que amam o Senhor, não é verdade? Glória a Deus, vamos consagrar esta célula, esta live ao Senhor nosso Deus? Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, Santo Espírito, primeiramente pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Pai, tem misericórdia de nós, porque somos altamente dependentes de Ti, Senhor. Sem Ti, nada fazemos, falamos, nem sabemos, Senhor. Se o Senhor não nos usar, meu Deus, padecemos. Então vem nesta noite, Espírito Santo, nos ensinar acerca da Tua palavra, acerca desse tema, Espírito Santo. Vem nos mostrar, Espírito Santo, quanto, meu Deus, o Senhor nos escolheu, que não foi nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, seja bem-vindo entre nós, tenha liberdade. Eis-me aqui, usa-me em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Novamente, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos a esta célula, esta live, Início um pouquinho mais tarde, mas Deus é bom, sabe de todas as coisas, Bom, o tema dessa célula, nossa, como louvor faz falta, Agora já ia falar, Iago, mas Deus é maravilhoso, não tem problema. Bom, o tema dessa célula de hoje, o tema que o Espírito Santo deu para os nossos pastores, da nossa pastora Neide e o nosso pastor Edson, é o tema que foi pregado no domingo, Inclusive, eu faço convite a você, a nossa igreja, de acordo com as normas, a regularização agora foi liberado para que as igrejas aqui na cidade de Cajamar voltassem a funcionar dentro de uma quantidade, limitada e com todo o regulamento, regimento e proteção do álcool gel, do termômetro na entrada. Então, já está aberto, inclusive eu faço esse convite para você. Você que é aqui da cidade de Cajamar, das redondezas, Jundiaí, Santana de Parnaíba, deixo convite para você todo domingo. Temos 2 cultos, no horário das 16 horas e no horário das 19 horas. Fica ali no bairro do Portal, na rua Eucaliptos, no número 856. 806, número 806, Rua dos Eucaliptos, no bairro do Portal. É próximo ao McDonald's, contrário, o McDonald's fica aqui e do outro lado, subindo uma ladeirinha do Portal, tem a igreja na Rua dos Eucaliptos. É bem perto, fácil de achar, Igreja do Evangelho Quadrangular, Ministério Pastora Neide e Pastor Edson. Você será muito bem-vindo, todo domingo tem uma palavra maravilhosa que o Espírito Santo dá a eles. Tem durante também a semana os cultos, Durante terça, quinta-feira. Seja bem-vindo, sinta-se convidado, tá? Bom, o tema dessa semana é Ele nos elegeu. Tema maravilhoso, gente?
A gente sempre já ouviu assim, nossa, você é escolhido desde do ventre, né? Desde que você estava no ventre da sua mãe. E é verdade, gente. A palavra fala isso, está escrito. E aqui eu vou ler o tema base dessa palavra, desse tema, está no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16. Depois eu convido vocês, na casa de vocês, né, a meditarem todo o Evangelho de João, capítulo 16. É maravilhoso, gente. Vai falar profundamente com vocês esse capítulo. Estou um pouquinho ofegante hoje, mas está dando para falar normal. Bom, o tema está escrito assim: não me escolhestes vós a mim, lá no versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedisdes ao Pai, ele vos conceda. Que maravilha! Tremendo. Nesse versículo, nós fala fortemente duas coisas. A primeira coisa, meus amados, que não foi você que escolheu a Cristo, mas o Senhor te escolheu, né? A palavra de Deus fala que fomos predestinados para a salvação. O que isso quer dizer? Que Deus, ele não se alegra naquele que se perde. Todos nós nascemos para sermos salvos em Cristo Jesus. Todos nós nascemos com o chamado da salvação. Por isso que a palavra de Deus fala, muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. E é Deus quem faz isso? Não, somos nós. Nós que nos fazemos escolhidos. Como é que a gente se faz escolhido? Como? Já que todos são chamados, já que todos são predestinados para a salvação, porém são poucos que se salvam, que são escolhidos. Isso não depende de Deus, porque Deus já liberou a bênção dele para as nossas vidas. Deus já nos abençoou, Deus já nos designou para a salvação. Porém, existe o livre-arbítrio. Ele não obriga ninguém a escolher o caminho da vida. Ele fala na palavra dele que estamos diante do caminho da vida, né? Da vida e da morte. E aí ele, tão maravilhoso, ele nos orienta. Escolha a vida para que vás bem. Ele nos orienta, ele nos mostra dentro do nosso livre-arbítrio que a gente pode escolher. E ainda nos orienta o que é melhor para nós. Só que aí cabe a nós decidir o que a gente vai querer para nós. Para depois a gente não dizer, estou passando por isso por causa de ti, Senhor. Estou vivendo assim por causa do Senhor que me obrigou. Não. Deus, ele não nos obriga a nada. Ele nos coloca ali diante de dois caminhos. Nós que escolhemos o que vamos querer para nós. Se nós escolhemos o caminho de morte, se nós escolhemos o caminho da dor, se nós escolhemos o caminho do engano, que culpa tem ele? Que culpa tem ele? Sendo que ele ainda nos orienta a qual caminho seguir. Mas se eu, por livre e espontânea vontade, decido escolher outro caminho, como que eu posso culpar a Deus? Hein, gente? Não é verdade? Bom, e aqui fala o fruto, com relação nesse versículo, ele ainda cita, além de dizer que nós não escolhemos ele, mas ele nos escolheu. Aqui também cita para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Aliás, tem 3, né? O final vos conceda. O segundo é o fruto. A gente aqui fala na Bíblia, aqui logo no versículo um pouquinho mais para cima, se você for no versículo 7 desse mesmo capítulo 16 de João, fala o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito.
É aqui em cima, no capítulo 2, no versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ou seja, como que eu vou dar frutos, né? Esses frutos que aqui no versículo 16 está falando. Como? Eu preciso estar em Jesus. Eu preciso estar enxertada na videira verdadeira que é Jesus, para que eu dê bom fruto, né? Eu sabendo que eu sou escolhida por Ele, que Ele me escolheu desde o ventre da minha mãe, que já existe um plano para a minha vida. Isso inclui a minha e a sua vida, a nossa vida, que somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe, que antes da gente mesmo ser colocado no ventre, da gente nascer, Deus, ele já traçou um plano para as nossas vidas. A sua vida, meu amado, eu quero dizer que Deus conhece cada fio de cabelo que tem em você. Você sabia disso? O Senhor, ele conta, ele conhece os fios, a quantidade de fios de cabelo que existe em você. É aquele que esquadrinha o teu coração. O Senhor, ele conhece o que você pensa, o que você sente, que ninguém sabe, que porque você nunca ousou a proferir, mas o Senhor, o teu Pai, o teu Criador, sabe o que você pensa, sabe o que você sente. Quando você está lá, naquela dor, naquele sofrimento, muitas vezes você não chora para fora, muitas vezes você está chorando para dentro, para que ninguém saiba. Você está sorrindo e o teu coração está chorando, mas Deus, ele sabe daquela dor. Deus, ele sabe que você está chorando. Deus está te vendo, te contemplando, e você ainda está vivo. Você ainda está aguentando esse momento que você tem vivido durante muitos anos. Sabe por quê? Não é porque você somente é forte, né? Porque a Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte, mas é principalmente porque existe um Criador que te gerou no ventre da tua mãe, que tem te fortalecido até hoje, que tem te livrado da morte, que tem estado com você. E por isso ele diz: vinde, ó filho, vinde, não perca tempo no teu choro, envolvido no teu sofrimento. Enquanto há vida, há esperança. Aproveite que ainda está vivendo, que ainda existe respiração em ti, e vinde para os meus caminhos, para o meu caminho. Vinde para mim, escolha a vida. Escolha o caminho da vida, escolha sair do caminho da perdição e venha para a vida, venha para Cristo, porque em Cristo, você enxertado na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, aí sim você passará a dar bons frutos. Porque muitas vezes tem aquela árvore, né, que não dá fruto, mas também tem aquela árvore que dá fruto, só que o fruto dela é amargo, o fruto dela é azedo, o fruto dela é uma coisa que você morde, você joga fora, você cospe, porque é um fruto desprezível. E muita gente, ou ela tá seca sem dar frutos, ou ela tá dando frutos da podridão, frutos do pecado, frutos da perdição. Que tipo de frutos você tem dado na sua vida? Você tem dado os frutos do Espírito Santo? Os frutos de um bom caráter, né? Que lá em Gálatas fala que devemos, além de falar dos frutos do Espírito Santo, deixa claro dos frutos do bom caráter que nós devemos dar. Do bom, para quem olha para nós, veja Cristo. Quem olha para nós, veja, nossa, como você é seguidora de Cristo, porque eu olho para você, eu vejo Cristo, como você é seguidor de Cristo, eu olho para você, parece que eu estou conversando com o próprio Pai, não com uma pessoa. Assim que as pessoas têm te falado, quais são os frutos que você tem dado? Você sabe. Você sabe quais são os frutos, porque você percebe como, poxa, eu não gosto de ser assim. Poxa, eu fiz aquilo e eu percebi que não agradou. Poxa, eu fiz aquilo e entristeceu aquela pessoa, enraivou, gerou briga, gerou escândalo. Poxa, eu fiz isso aqui e prejudicou aquela pessoa. Eu fiz isso aqui e não tá certo.
Não tá certo porque eu conheço um pouco a palavra e sei que não tá certo, ou eu não conheço a palavra, mas eu sei das normas da boa conduta e etiqueta e ética, né? E eu sei que isso aqui não está certo, então você sabe sim os frutos que você está dando. Você está... a ciência, a neurociência diz que até o psicopata, ele tem ciência do mal que ele faz, do que ele causa quando ele faz a uma pessoa. Ele só não tem um arrependimento, ele só não se arrepende, mas ele tem consciência dos frutos malignos que ele faz na vida da pessoa. Imagine nós, né, que não somos psicopatas, é claro que temos noção dos frutos que estamos dando na nossa vida, de que árvores estamos sendo, né? Então, para que a gente dê bons frutos, como que a gente faz para parar de dar bons frutos, maus frutos? Como que a gente faz para parar de dar maus frutos? Como que faz? Vamos fazer que nem aqui, no Evangelho aqui de João, é capítulo 15, eu falei 16, é capítulo 15, versículo 2, que fala: vamos estar enxertados na videira que é Jesus. Vamos estar firmes na rocha. Vamos nos arrepender, confessar os nossos frutos, nossos pecados malignos, nossos frutos ruins. Vamos renunciar a eles da nossa vida. Vamos expurgar eles da nossa carne. Vamos pedir perdão a Deus. Vamos nos humilhar, nos prostrar àquele que é o único que pode nos salvar, nos libertar, que é Jesus Cristo. Porque Ele estará ali para aquele que se arrepende, reconhece seus pecados e abandona. Ele recebe a redenção, né? Ele recebe a redenção que foi liberada na cruz do Calvário quando Jesus venceu a morte. Ele recebe o perdão para os seus pecados. Então vamos hoje confessar os nossos pecados, vamos hoje buscar ao Senhor em oração, em jejum, em humilhação, em prantos e clamar ao Espírito Santo para que estejamos enxertados em Jesus, porque é promessa, porque Ele já liberou a bênção dEle para as nossas vidas e Ele anseia em nos abençoar. Tanto é que Ele apenas diz: vinde até mim. Ele anseia, porque daí Ele fará tudo, Ele vai liberar o nosso fardo, a nossa dor para um fardo dEle que é leve e suave, mas eu preciso primeiro dar o primeiro passo de ir até Ele. Ele está ansiando nos esperar que nem um pai espera o filho pródigo, mas eu preciso dar o primeiro passo em direção a Ele. Eu preciso buscá-lo. Eu preciso me converter de verdade. Não é como uma conversão superficial, amados, porque hoje está tão na moda. Hoje é moda. Antigamente, você falar que era cristão, só quem era realmente convertido abria a boca, porque o tanto de palavras que a gente recebia de vergonha, crentinho, a Maria vai com as outras, até Bia, me chamava até de Bia, de Beata, né? O apelido era até Bia, né? Já era um negócio, já tinha até apelidado, né? Você era humilhada. Você ia para a igreja chorando antigamente. Hoje a gente está na glória. A gente vai para a igreja sorrindo, né? A não ser que esteja na dificuldade financeira, alguma coisa. Mas não é porque alguém está impedindo, salvo suas exceções, óbvio. Mas hoje, né, tá na facilidade, né? Virou até moda de tão fácil que tá, virou moda e isso causa o quê? Essa facilidade, existe um perigo, é bom, porque o evangelho se expande, porém, existe a parte ruim que é o quê? Aquelas pessoas que só dão valor à dificuldade, como não é difícil, está sendo fácil, ela se torna um evangelho meia boca, me desculpe falar essa expressão, mas é meia boca, né? Um evangélico superficial, sem profundidade, né? Que nem aquela palavra, né? Da parábola da semente. É uma semente que cai e não tem raízes profundas. Hoje a gente vê muito isso, né? Então vamos nos firmar em Cristo, vamos criar raízes profundas na videira verdadeira, para que a gente venha dar bons frutos, né? Essa palavra é para mim e para você. Eu não estou falando isso apontando o dedo. Primeiro eu estou falando para mim, para uma autoanálise, fazer minha, saber como que eu estou sendo em Cristo, saber quais são os meus frutos, me autoanalisar.
Porque a gente pode achar, não, estou no grosso, na minha análise, eu estou sendo mais... Será que eu não estou tendo alguma raposinha, né? Essas raposinhas são um perigo, porque elas podem levar para o inferno também, não são só as raposas grandes. É por isso que a gente tem que constantemente se autoanalisar. É por isso que a gente nunca deve achar, eu me analisei, eu não estou com fruto podre, eu não fiz mal a ninguém, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, né? Mas a gente precisa se autoanalisar, porque a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Né? Porque fulano caiu com um pecado grotesco que é bem visível, que eu vou criticar, né? Que eu vou achar que eu estou bem. Não, existem pecados ali encobertos que eu vou me analisar para ver se eu não estou, né? E ainda que eu analisando e veja que não está, não vou criticar ninguém, porque Deus não se agrada disso, não se agrada bem feito. Tá vendo aí o que você fez comigo? Tá vendo? Não, Deus não se agrada. Vamos orar para aqueles que caíram, vamos clamar, vamos jejuar. O corpo de Cristo é um ajudando o outro. Quando eu oro hoje por um, amanhã ou depois, quando eu estiver fraco espiritualmente, Deus vai ver que naquele dia eu orei por uma pessoa, Deus vai levantar pessoas que eu jamais imagino, que vai olhar para minha cara, passar na rua e dizer, ore. Deus vai dizer, ore por ela. E aí aquela pessoa vai levantar um clamor e eu não estou nem sabendo por quê. Porque eu plantei na vida de alguém, eu planto de forma financeira no altar, ajudando o meu próximo, eu planto também em oração pelo meu próximo, porque oração tem muito poder. Oração tem poder de entrar onde mãos humanas não entram, onde dinheiro não entra, onde autoridade humana não entra. A oração em Cristo Jesus entra. Tem o poder de quebrar cadeias, de quebrar correntes na mente de pessoas que muitas vezes as pessoas estão mais aprisionadas do que pessoas que estão presas oficialmente. Você sabia disso, meus amados? Você sabia disso? Isso é muito forte, é muito forte. E aqui nesse mesmo versículo, né? Nesse versículo do capítulo 15, né? Que anteriormente eu me errei, falei 16, mas não é 16, é capítulo 15 do versículo 16, que fala, né? Não me escolhestes a vós, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. É o primeiro que a gente percebe. Né? E vos nomeei para que vades e deis frutos. Foi o segundo, né, que eu conversei aqui e falei aqui agora sobre os frutos, os bons frutos em Cristo, né? Os frutos do nosso bom caráter, né? E o terceiro é a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Né? O que confirma isso aqui, a fim de tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, ele vos conceda. Mais acima, no versículo 7, fala o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Né? Então, é por isso que quando a gente medita em um versículo, a gente não pode só ficar naquele versículo, né? Que grande parte das religiões mundiais surgiram até da Bíblia, você sabia disso? Porém, de versículos isolados, através de interpretações errôneas, né? Por isso que a gente tem que ler a Bíblia no capítulo, né? Se eu não entendi aquele capítulo, eu volto e leio o capítulo anterior. Se eu não entendi, eu volto e leio o capítulo posterior àquele principal. Mas eu nunca fico sozinha em um versículo, né? Porque é aí que surgem os enganos, as más interpretações. E o que embasa esse versículo 16, nesse versículo 7 aqui que eu quero falar, a fim de que tudo que perdizes ao Pai, ele vos conceda. Muitas vezes a gente ora e fala assim, ai, Deus não me respondeu. Nossa, Deus tem que me responder, porque lá no versículo 16 do capítulo 15 fala, a fim de tudo que perdizes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Mas aí vem a análise. O que aqui fala? Eu preciso estar em Jesus para que esse versículo se cumpra. Eu preciso estar em Jesus e dando bons frutos. É a condição para que, a fim de tudo que eu pedi, no nome de Jesus, o Pai me conceda.
Olha só, né? Então, é uma análise, gente. Toda promessa na Bíblia de Jesus é uma condicional. Tem uma condição, sempre tem um se. Se eu fizer isso, Deus vai me responder, eu vou ser abençoada. Né? Ficar falando melhor, você tem que profetizar também, claro. Mas o que eu quero dizer não é olhar a promessa e dizer, essa promessa vai se cumprir em minha vida. Mas antes dela se cumprir, observa a tua vida, como que ela tá. Faz uma autoanálise para ver se você está dentro da condição do cumprimento daquela promessa, porque Deus, ele é justo, né? Porque Deus, ele é justo. Ele, para cumprir uma promessa na nossa vida, a gente tem que estar dentro da condição. Então, vamos nos autoanalisar, ver se eu estou dentro da condição. E eu estando aí, sim, eu vou em ousadia em oração. Em ousadia, como que eu digo? Senhor, o Senhor falou lá que... a fim de tudo que eu pedi dizer em teu nome, o Senhor considerar, e eu me analisei, eu estou no Pai, eu estou ali enxertada na videira verdadeira que é Jesus, eu analisei a minha vida, eu estou dando bons frutos, então em nome de Jesus, se assim for da tua vontade, me concede, faz-se cumprir essa promessa, porque o Senhor prometeu, está na tua palavra, está escrito, aí você tem ousadia a falar, mas quando você nem sabe, está com dúvida, você fala, ai meu Deus do céu, Será que foi por isso que Deus não me respondeu? Ai, até a oração é aquela oração que o povo fala chuchu, né? Oração xoxa. É mais do Nordeste. Aqui no Sudeste, eu acho que não ouve essa palavra xoxa não, mas no Nordeste é uma oração fraca, uma oração sem poder. Pronto, uma oração sem poder, né? Então, quando você sabe a vida que você está vivendo, quando você sabe quem é você, quando você sabe que você está dentro daquela condição, que você se autoanalisou, que você se virou de cabeça ali, ó, pé, cabeça, tudo é ao contrário ali, viu? Que você está dentro, até a sua fala, você fala com autoridade em Jesus, né? Até para expulsar o mal da vida, você expulsa com autoridade, mas quando você não tem certeza, você expulsa com o pé atrás, com medo. Aí nem o inimigo respeita a gente, né? Não é verdade? Pois é, meus amados, pois é. Bem, e aqui eu quero dizer até, indo ainda dentro desse conceito, né, desse contexto, melhor dizendo, ainda dentro desse tema, ele nos elegeu, eu quero dizer o seguinte, para frisar, existe uma passagem aqui lá em Atos, capítulo 28, né, falando sobre Paulo na ilha de Malta. Paulo em Malta, né? Paulo estava em um navio como prisioneiro e estava em direção a Roma. E dentro disso, esse navio, ele naufragou ali e ele foi parar nessa ilha de Malta. E quando ele foi parar nessa ilha de Malta, aconteceram alguns episódios dentro dele. O principal, quando ele para, ele está chovendo muito, ele acende uma fogueira para ele, os outros prisioneiros e todos os outros. Uma cobra morde, né? Pica a mão dele e ele não viu. E ele sacode, a cobra cai lá, vai embora. E é uma cobra altamente venenosa, né? Altamente venenosa e era para ele morrer. E os moradores ficam só observando. Poxa vida, aquele homem, né? Ele escapou de um naufrágio. E aqui, de repente, ele tá com vida. Era para ele permanecer uma cobra porque está sendo feito justiça. Ele tem que morrer de qualquer jeito. E de repente ele não morre. Ele permanece vivo. E ali ele dá, né, testemunho, ele ganha as outras almas. Mas o que eu quero dizer, contando esse fato, né, que está lá no nosso esboço que eu estudei. Esse fato de Paulo e o que tem a ver com ele nos elegeu. O que acontece, meus amados? Aqui em Paulo, ele estava como prisioneiro. Quando a gente tem a vida, né? Quando a gente está enxertado na videira que é Jesus, a nossa vida não pertence mais a gente. A nossa vida pertence a Cristo, não a nós e nem ao mundo, né? E nem ao mundo. Pertence a Deus. A gente tem que ter essa noção, né? Muitas vezes a gente fica tão desesperado, nosso mundo tá assim, o mundo tá assado, aí fica desesperado e esquece. Ei, você é filho de quem? Do mundo ou de Deus? Né?
para você ficar vivendo conforme as coisas desse mundo. A gente é sujeito a Deus. Se a tua vida pertence a Deus, não tem que se preocupar. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da vida. Deus é o Senhor da tua vida. Então, para que te preocupas? Ainda que a tua vida esteja passando por situações difíceis, como Paulo. Paulo pertencia a Jesus aqui em vida. E a vida dele estava nesse navio como prisioneiro. E de repente, ele além de estar prisioneiro, ele ainda vai para o naufrágio e ainda é picado por uma cobra. 3 episódios ruins. Ele poderia estar o quê? Murmurando. Meu Deus do céu, não basta tudo isso, essa tempestade que eu peguei, caí, ainda ter que vir aqui debaixo dessas ondas e tudo mais, e ainda ser mordido por essa cobra. Ai, ninguém merece tanta coisa, tanto episódio, não é verdade? Era para ele estar assim, muitas vezes estamos assim. Muitas vezes muita gente está assim. Esquece que quem prometeu a ele, esquece a quem ele pertence e ele começa o que? A murmurar. Por causa da situação que está inoportuna, que está diferente com o que ele queria. Mas Paulo não murmurou. E além dele não murmurar, nem quando ele estava como prisioneiro, ele estava sendo escoltado por um comandante que é bem... historiadores falam que esse comandante, eu acho que é Júlio o nome dele, se não me... o nome, esse comandante era cruel, foi por isso que colocaram Paulo, para ser escoltado com um comandante cruel, junto a outros prisioneiros, e esse comandante estava ali o tempo todo com Paulo. Porém, Paulo, como foi citado aqui, do caráter, Paulo deu bom testemunho. Esse comandante, ele olhou para Paulo e só observando, muitas vezes no seu trabalho, na faculdade, na sua vizinhança, aonde você vai, existem aquelas pessoas que estão só te observando o que é que você fala, observando suas atitudes, observando as suas vestes. Você sabia que até as vestes, lá na Bahia, até nos lugares que você passa, se você não tiver com as vestes compostas, fala assim, você é crente? Se você é crente, eu sou pastor. Né? Na Bahia o povo é bem rígido, glória a Deus por isso, né? Então eles falam, eles são aonde você for. E quando você tem vestes de cristão e conduta de cristão acima de tudo, você passa nas favelas para evangelizar e até o pessoal da favela lá, os comandantes da favela te respeitam. Eu sei disso porque eu já vivi isso, eles te respeitam, eles junto com muitos cristãos lá, eles olham para você, eles baixam até a arma, eles cumprimentam até você com respeito, baixando a cabeça, porque eles olham você primeiro as vestes e depois eles olham a sua conduta. Você sabia disso? E com Paulo não foi diferente. Esse comandante, ele foi com fúria. Se ele era uma pessoa cruel, então ele foi com fúria, né? Normalmente é uma pessoa cruel, e ainda colocado para escoltar alguém, ele vai, né? Com sangue nos olhos, com fúria. Mas Paulo, com a mansidão de Cristo, com os frutos do Espírito Santo e com um bom caráter, ele começou a ver Cristo em Paulo, né? Quem as pessoas quando olham para a gente está vendo? Quem quando olha para você vê o quê? Vê um cristão verdadeiro ou vê um cristão superficial? Ou vê mais um mundano, que ainda é pior, né? Mundano. O que as pessoas estão olhando? O que as pessoas estão vendo? Que referencial você está sendo? Porque somos embaixadores de Cristo nessa terra. Porque somos aqueles que representam o Senhor nesta terra. É como um rei. Né? Naquela época tinha, né, os historiadores, o pessoal que estuda história e vê, né, quando o rei manda os oficiais para outra, quem ele vai com a carta, você está me representando, eu não posso ir, mas você vai me representar lá, né? Se ele der um mau testemunho, já cai em cima do rei, né? É assim hoje. Quem é a autoridade das autoridades supremas? A quem pertencemos? A quem professamos a fé? A não ser que seja um cristão 007, mas quando a gente abre a boca para professar a fé em Cristo, pronto, as pessoas nos analisam o tempo todo. E é bom, porque aí eu não só preciso evangelizar com palavras, eu evangelizo com as minhas atitudes, porque eu sou um livro aberto. Quando eu declaro Cristo, as pessoas me leem o tempo todo. As pessoas leem você
As pessoas estão lendo você o tempo todo, não só o que você fala também, mas como você vive, a sua conduta diante dos problemas. Se você está dizendo, nossa, eu vou vencer, ou se você está prostrado, ou se você está, murmurando igual a elas. Elas estão lendo, você é um livro aberto, você é representante de Cristo nessa terra. As pessoas, quando olham para você, falam, nossa, ali é um bom representante de Cristo. Ou estão olhando e falam assim, nossa, Deus é mais, ser crente igual aquela pessoa, né? A gente ouve muito isso, já ouvi muito isso, as pessoas falando, nossa, vamos para a igreja, nossa, vou igual para a igreja, tem uma vizinha, uma parente minha, que eu tô melhor que ela. Deus é mais, e aí acaba sendo uma pedra de tropeço na vida de quem Deus quer ganhar. E cuidado, porque a Bíblia diz que toda pedra de tropeço Deus remove. Cuidado. Então vamos vigiar, sermos vigiantes o tempo todo, porque nós temos que dar bons testemunhos, porque por causa do peso, do nome que carregamos, meus amados, do nome que carregamos, que é o nome de Jesus Cristo. E Paulo dava bom testemunho que aquele homem via Deus em Paulo, via que ele era diferente, a ponto que quando todo mundo, os tripulantes, né, os soldados lá tiveram que pular. Então eles deram a ideia, vamos matar os prisioneiros. Por quê? Porque se algum prisioneiro fugisse, esses soldados, eles eram punidos se algum prisioneiro fugisse. Então eles tiveram a ideia de matar os prisioneiros, porque todos iam pular e naquilo ali eles podiam fugir, né, matar os prisioneiros. Então esse Júlio, né, esse comandante, ele se levanta em favor de Paulo, porque ele não queria que Paulo morresse. Olha como Deus trabalhou no coração desse homem através de Paulo. E aí ele criou uma afeição, respeito por Paulo. E aí ele intercede não, que não era para eles morrerem, né? Não ia matar, que todo mundo ia sobreviver. Então, Paulo e todos os outros prisioneiros permanecem vivos. E aí o que acontece? Eles param nessa ilha de Malta. E aí acontece esse episódio da cobra e ele não morre. Outro testemunho, quando a gente está em Cristo e fazendo o que é a obra certa, quando a gente está no lugar certo, no momento certo, o Senhor nos guarda de tudo, né? Porque a gente está em obediência a Cristo. Paulo não quis fugir que nem Jonas, e aí tiveram que jogar Jonas e ser, né, pelo grande peixe. Não, mas ele estava dentro da vontade de Deus. Ele estava onde Deus queria, porque Deus tinha prometido a ele que ele ia para Roma, fazer a obra em Roma. E ele não fugiu do que Deus queria, ele estava lá. Só que no meio do caminho ocorreu essa situação, que também é propósito de Deus. Muitas vezes você vai estar no propósito de Deus, você estará em obediência a Deus. Olha o que eu estou te falando, escute isso. Você vai estar em obediência com a vida tudo, nessa autoanálise, dentro de tudo que eu falei aqui. E muitas vezes, no meio do caminho, podem ocorrer intercorrências. E você acha assim, poxa vida, eu tô dentro da vontade de Deus, eu tô onde Deus queria, eu tô fazendo tudo certinho e ainda me acontece isso aqui. Não era para Deus me livrar? Calma, Deus está no controle, confia. Você não está dentro da vontade de Deus no completo. Você não está onde Deus queria que você estivesse. Mas está acontecendo isso aí? Calma. É vontade de Deus. Deus tem propósito nisso aí que você está passando. Deus tem propósito nisso aí. É para glorificar o nome dele. Quando você sair, permaneça. Não murmure. Continue fazendo a vontade dele. Continue em obediência. Continue no caminho que Deus quer que você esteja. Porque isso aí que você está passando está te causando dor, talvez até vergonha. Permaneça, persevere. Deus tem propósito. Deus tem propósito. Talvez você não consiga ver com seus olhos físicos, porque tem que ter olhos espirituais para conseguir enxergar a sua vitória nessa situação. Deus tem propósito, meu amado. Deus tem propósito através da sua vida, aonde você está, nessa situação que você está passando. Então somente persevere. Então somente permaneça na presença dele, fixado, enxertado ali na videira, profetizando o nome dele, procurando em obediência a ele, porque ele vai te honrar.
Paulo permaneceu, nem quando a cobra mordeu ele, porque a cobra aqui representa Satanás, tentando impedir, mandou o vendaval, não conseguiu, mandou a cobra para tentar matar, a cobra mortal, para tentar matar ele. Mas Deus não permitiu. Até na cobra, Deus fez de um sinal. Deus é aquele que converte maldição em bênção. O teu Deus, o Deus que você serve, é aquele que converte maldição em bênção. Guarde isso. Isso que você está passando vai ser para a tua vitória em Cristo, para a evangelização, propagação do evangelho. Você vê que Paulo sacudiu a mão, a cobra saiu e ele continuou de boa. Aquilo ali serviu para os bárbaros verem ali daquele local. Nossa, aquele homem é diferente, a ponto desses homens chamarem Paulo de Deus. Né? Acharem que, mas na verdade eles não estavam percebendo, porque o ímpio, a pessoa ela não percebe, porque gente, ela não tem o entendimento que você tem, então temos que entendê-lo, compreendê-los e amá-los, porque eles não têm o entendimento que você tem, é você que tem que discernir e explicar a eles, não é eles na verdade estavam vendo Deus em Paulo, né? Mas eles se atrapalharam, eles não tinham entendimento, chamavam Paulo de Deus, até pela cultura, né? O histórico deles de misticismo, de feitiçaria. Então é você que vai explicar a eles. Eles não têm a obrigação de ter um entendimento porque eles não foram expostos ao entendimento que você tem. É você que tem que explicar. Tá entendendo? É você. E aí ali Paulo começou Deus a usar as pessoas. Deus começou a usar Paulo para evangelizar. As pessoas foram evangelizadas ali naquela ilha, foram ouvir o amor de Deus, tiveram oportunidade, porque se esse naufrágio não tivesse acontecido, talvez aquela ilha não ouvisse falar de Deus, porque é uma ilha assim, não sei, mas Deus tinha propósito. E ali nisso, eles ouviram a palavra de Deus, eles viram o sinal, aquilo ali testificou para eles a diferença daquele homem. E aí eles abriram o coração para ouvir a palavra. Então nessa tua dor, quando você vencer, Deus vai te usar nessa dor para pessoas que estão passando essa situação que você está passando e que você venceu porque permaneceu firme em Cristo. Deus vai te usar para você evangelizar elas e você ter autoridade de dizer, não, você vai vencer porque eu passei a mesma coisa e eu venci. Eu venci dessa forma, porque muita gente só dá ouvidos para quem tem, quem venceu, aonde ela está sofrendo. Então Deus vai te usar para vencer aí, se você perseverar, para falar para essas pessoas que só dão ouvidos para quem tem episódios de vitória na dor delas, né? Na dor delas. Então Deus vai te usar, permaneça. E aí o que acontece? Deus levou Paulo... Aqui fala, e ali, lá no capítulo 28, no versículo 6, e ele, no versículo 7 fala, e ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, e o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Então, chegou aos ouvidos desse homem principal da ilha. Chegou aos ouvidos desse homem, o principal da ilha. E ali, ele estando naquele momento, Deus vai te colocar diante de autoridade. Se você não reclamar, se você perseverar, Deus vai usar a tua dor, a tua vitória, a tua perseverança para colocar diante de grandes. E ali, Deus colocou Paulo naquele local. E o que aconteceu? O pai desse homem ficou doente. E Deus usou com autoridade Paulo para curar o pai desse homem. E através disso soou aos ouvidos de todos que muitos doentes e enfermos foram até Paulo. E ali foram curados. Tá ouvindo? Então uma dor de Paulo, uma situação difícil que Paulo estava passando. Pelo fato dele não ter murmurado. Pelo fato dele não ter se entregue àquela dor e perseverado em Cristo, através daquilo Deus fez muitos feitos. Através das vezes que Paulo estava em prisão, ele não limitava o poder de Deus. Ele não ficava, eu estou preso, eu estou nessa situação, não vou evangelizar. Não vou falar de Deus, não vou falar de nada.
Muitas vezes eu já estive assim, é nessa situação contrária de Paulo, é até vergonhoso, não é? Tô dando risada de coisa não, porque eu já estive assim, no contrário a Paulo. Ao invés de eu estar falando, nossa, vou falar de Cristo, vou fazer uma carta, vou evangelizar. Não! Eu queria estar na minha casinha ali, na minha caverna, escondida na minha dor, presa na dor, sem falar para ninguém. Como é que eu vou falar de Jesus nessa dor que eu estou passando? Não tem nem moral para abrir a boca para falar se eu estou passando essa dor, sofrimento. Não! Eu aprendi que é na dor e no sofrimento que a gente tem que continuar fazendo, porque aí eu vou tirar o foco da dor, porque tudo que eu foco expande. Então Deus quer que a gente não foque na dor, quer que a gente continue fazendo a obra. Paulo não focava na prisão, ele não se limitava. Ele continuava fazendo a obra, mandando cartas, ele continuava falando de Jesus, ele continuava dando motivação, força para quem estava livre, não estava na prisão. Assim Deus quer fazer comigo e com você. Assim Deus quer fazer comigo e com você a partir desta noite. Você está entendendo? Vamos estar, meus amados. Isso é para mim e para você, essa palavra. Eu não estou isenta disso, não. Eu também estou no meio. Essa palavra é para mim e você, para que a gente venha fazer uma autoanálise, ver se a gente está enxertada em Cristo, ver se a gente está dando bom testemunho, que muitas vezes a gente não vigia, né? A gente deixa as raposinhas, né? A gente dá mau testemunho, então vamos vencer essas raposinhas, vamos vencer a nossa carne, vamos ser cristãos verdadeiros, não de meia boca, para raízes profundas em Cristo, vamos dar bons frutos, bons testemunhos que nem Paulo. Você está entendendo? Você está entendendo? Pois bem, meus amados. Então, foi até aqui, né, que o Senhor me deu essa palavra, né, que o Senhor trouxe esse entendimento, essa abertura aqui. Glória a Deus por isso. Então, que Deus traga isso para as nossas vidas. E se você não tem força, se você falar assim, Mila, tanto tempo que eu tô fora da igreja, né? Que eu tô até fraca. E realmente, quando você se afasta de Cristo, parece quase impossível voltar de novo, porque é um peso. Eu sei o que é isso, porque eu já me afastei por alguns anos do evangelho, né? Eu estive profetizando, falava que era cristã, mas eu não estava indo para a igreja, eu não estava firme, eu estava fazendo as coisas do mundo mesmo, né? Indo para as baladas, né? Chegou um ponto que eu reconheci, meus olhos se abriram, mas eu fiquei 3 anos, que eu não sei nem como eu aguentei ficar 3 anos. Eu fiquei mal, nada me alegrava, não tinha balada, não tinha nada. Nem amizade rica, não tinha nada. Continuava mal, continuava com vazio. E quando eu ia no dia seguinte, parecia que eu estava de ressaca, mesmo sem beber nada. Uma coisa horrível. E eu não tinha força para votar porque não tinha igreja que eu me identificasse. Parecia que tinham comichões nos meus ouvidos. Eu ia para a igreja, me irritava a voz do pastor. Eu tive que perseverar, eu tive que vencer a minha carne com aquela irritação no meu ouvido. Aquela agonia, nossa, o microfone do pastor me irritava, você não tem noção, me irritava. Eu dizia, meu Deus do céu, todo mundo consegue ouvir, menos eu, Senhor, será que não tem mais igreja que eu me identifique, que eu consiga ficar? Nossa, me irritava, parecia que tinha comichão, mas ali eu disse, não, porque eu quero Jesus, porque eu sei qual é o caminho da salvação, eu vou vencer a minha carne, mesmo me irritando, meus ouvidos, mesmo eu ficando agoniada, sentava no último banco querendo sair correndo da igreja, mas eu venci a minha carne. É preciso haver uma perseverança. Perseverança. Não é porque os seus ouvidos estão irritados que você vai sair da igreja. Vença você mesma. Vença a sua carne. É isso que você quer? Você sabe que é Jesus o único caminho? Você reconhece? Então agora você precisa vencer a si mesma. Porque nós somos os nossos maiores inimigos. Porque o diabo, ele está repreendido no nome de Jesus. É só eu dar uma ordem no nome de Jesus. Mas e eu? Preciso vencer. E a Bíblia diz que só vence o que está mais alimentado, se é o espírito ou a carne. Então eu preciso alimentar o meu espírito para vencer a minha carne. Então eu perseverava. Ainda que no início parece que eu não estava entendendo nada. Mas eu massacrava a minha carne. Eu disse, eu vou ficar aqui. Eu vou. No início eu não ia. Depois eu disse, não, é isso que eu quero. Eu vou me firmar. Eu vou conseguir no nome de Jesus. E aí eu ia. E a segunda coisa,
através de ajuda. Eu encontrei uma irmã, isso foi lá em Porto Velho, eu estava passando um tempo lá a trabalho, e eu encontrei uma irmã, e a irmã Dália, uma bênção, né? Encontrei essa irmã e ela me ajudava em oração. Ela disse, eu vou junto com você, de mãos dadas, eu vou orar contigo, ali no círculo de oração, né? E aí em jejum, ela me ensinou na época o jejum correto, e ali eu fiz com ela. E o que eu quero dizer, talvez você esteja passando por isso. Talvez você esteja assim, você não se desviou totalmente da igreja, né? Tá desviado dentro da igreja, ou você se afastou por completo, né? Não tá nem mais na igreja. Nesse tempo de pandemia, muitos cristãos se afastaram, se esfriavam, né? Muitos. Então, o que eu quero dizer, você não precisa ficar só. Você não precisa lutar sozinho. Somos um corpo em Cristo, somos um corpo em Cristo, né? Somos um corpo. Jesus, ele está contigo e ele envia os dele nesta terra para te ajudar, para me ajudar. Então, assim como essa irmã me ajudou, eu quero dizer que eu estou aqui, né? Você precisar de ajuda, você não precisa lutar só. Num inbox, num privado, vamos junto, né? Se precisar conversar para desabafar ou pedir oração, vamos junto, dar as mãos juntos. Como eu encontrei no meu momento uma pessoa, persevere, procure uma pessoa de Deus para te ajudar. Se tem uma pessoa que você vê Deus, confiança nela, procura. Na sua cidade, procura. Pela internet, se não é da minha cidade, pode me procurar no inbox. E você que é aqui da cidade de Cajamar, Jundiaí, a cidade aqui vizinha, Santana de Parnaíba, a nossa igreja, ela libera uma pessoa, duas pessoas, né? Se você vem, pode me procurar, que a gente vai marcar com você para ir na sua casa com as mãos higienizadas, dentro de todos os procedimentos, com um negocinho, a máscara no rosto, né? Autorizado pela nossa igreja, com a bênção dos nossos pastores, que são pessoas abençoadas, que vivem em prol do evangelho de Cristo, a pastora Neide e o pastor Edson, e isso vem deles, né? Vem deles, da direção que Deus deu a eles, de ser falado para mandar pessoas, né? Para ir para sua casa, se você precisa, precisa de uma oração, de pessoas, né, na tua casa, vai ser designado pelos nossos pastores para ir na tua casa, orar por você, orar pela tua família, orar na tua casa. Não se acanhe, não se envergonhe, né? Porque se você ficar com vergonha, primeiro que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E segundo, que se você ficar com vergonha também, além de não ser salvo, você não vai sair dessa situação que você tá. E quem coloca a vergonha é o diabo. Você não sai nem espiritualmente, nem cresce profissionalmente. Porque só cresce quem vence a si mesmo. Vamos junto? Vamos juntos agora fazer a nossa oração em nome de Jesus? Bom, vamos agora. Ore comigo no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te agradeço pela tua misericórdia em me usar e nos ensinar esta noite, meu Deus, que foi o Senhor que nos escolheu e não nós que te escolhemos, mas o Senhor, antes mesmo que a gente viesse a nascer, que o Senhor separou até o propósito de vida para nós nessa terra. Então, meu Deus, eu quero te pedir, desperta-nos, desperta essas pessoas que estão assistindo, que têm acompanhado, que vão assistir, desperta elas para o chamado, abre os olhos delas, Senhor, faz elas se sentirem amadas, elas entenderem, Senhor, que não foi elas que escolheu a ti, mas o Senhor. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor a ama profundamente, porque só escolhe quem ama. Então o Senhor a amou. Antes mesmo dela nascer, o Senhor já amou a vida dela, já sabia quem ela seria, porque o Senhor já separou e ainda orientou para ela escolher o caminho da vida. Ó Senhor, se ela escolher o caminho, meu Deus, que é da morte, da perdição, mas que essa noite o Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, venha convencer essas pessoas, venha quebrantar esses corações, venha rasgar esse véu, quebrar essa prisão na vida dessas pessoas, venha tirar as escamas dos olhos, mostrar que o Senhor a ama, que o Senhor tem propósito, dá forças para elas escolherem a vida, que é o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, se essa pessoa tiver também
o problema que ela estiver passando, Senhor, e talvez ela não esteja conseguindo ver e diga, Senhor, estou fazendo tudo certo, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Mostra para ela, Senhor, que o Senhor tem propósito, que ela tão somente persevere, que ela tão somente foque em Ti, não na dor, no sofrimento, que ela tão somente decida se levantar hoje para evangelizar, para pregar, para louvar, fazer da casa dela o Teu altar, Senhor, fazer da onde ela for, estiver o Teu altar, se colocar à Tua disposição, ó Deus, porque o Senhor quer usar a dor dela, Senhor, para curar outros através dela, em nome de Jesus. Ó Senhor, trabalha nessas vidas, Senhor, quebrantando corações, destruindo pedra, destrói cativeiros na mente, Senhor, em nome de Jesus, traz avivamento sobre esta célula, Senhor, traz avivamento sobre a vida desse povo. Senhor, eu oro pela cura, meu Deus, de Mirella, de Edson, repreende toda gripe, repreende toda enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, repreende na vida dos sobrinhos de Edson toda gripe, Senhor, traz cura, Senhor, fortalece o sistema imunológico, ó Deus, em nome de Jesus, opera na vida de Lorena, Senhor, repreendendo toda fraqueza, repreendendo toda enfermidade, Senhor, repreendendo todo mal, toda inveja, jogando por terra, em nome de Jesus. Age na vida dessas pessoas, Senhor, mostra para elas que elas não precisam lutar sozinhas, Senhor, que tem os Teus anjos, meu Deus, mostra que o Senhor é com ela, dá forças, traz renovo, Senhor, em nome de Jesus, e abençoa, Senhor, leva cura para aqueles que estiverem enfermos, Senhor, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém, meus amados, que Deus abençoe cada um de vocês, né? Que Deus dê uma semana maravilhosa. Na próxima quarta-feira estaremos aqui a partir das 8 horas. Hoje foi porque esse atraso que me atrapalhei aqui no negócio, mas na próxima quarta estaremos aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Saiba, vocês não precisam lutar só. Nós não precisamos lutar só, não precisamos. Nós temos o Espírito Santo, nós temos aqueles que estão nessa terra que o Senhor levantou para ajudar uns aos outros. Somos um corpo em Cristo Jesus. Nós não estamos só. Você não está só. Creia nisso em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Paz seja convosco.